galera. Bom dia para vocês. Assusta não. Bom dia para vocês, tudo bem? Sim. Bom dia. Agora sim, muito bem. Estamos aqui na segunda edição do Aprendi com o Papai, o nosso aulão aqui, sensacional, na companhia do nosso querido Bruno Queiroz. Estamos juntos de novo, Brunão. Bom dia, pessoal. E também do José Miguel, nosso querido representante da Venezuela aqui hoje. Dá um oi pra galera aí, Joel. Buenos dias, como estão? Buenos dias. Buenos dias, buenos dias. Então, e sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre um assunto mais atual e impossível. Vamos falar sobre refugiados. Beleza? Até importante, não só por causa do contexto, mas para a gente deixar claro alguns conceitos que muitas vezes acabam sendo confundidos, né, ao longo do processo. E o José Miguel vai trazer também a experiência dele, a história dele, que é uma história muito bacana e muito impactante com relação ao refúgio. Beleza? Então bora começar? Simbora, deixa eu usar a tecnologia aqui, vamos lá. Começando. Galera, a primeira coisa que a gente tem que entender é a questão dos conceitos, né? O que é um refugiado? Um refugiado é toda pessoa que busca, né, asilo ou abrigo em outro país porque é vítima de fundados temores de perseguição. E a perseguição ela pode ser de ordem religiosa, de ordem étnica, de ordem nacional, tá? Então, toda pessoa que é vítima de fundados temores de perseguição é considerada um refugiado. Léo, e quando que esse termo surge? Esse termo ele foi criado em 1951, na Convenção sobre o Estatuto do Refugiado, em Genebra, na Suíça, tá? Genebra, inclusive, que é um lugar que o pessoal gosta de fazer conferências, né? Até porque em 1948 nós tivemos a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção sobre o Estatuto do Refugiado, ela é um desdobramento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por quê? Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela, no seu artigo 25, ela estabeleceu que toda pessoa tem direito a buscar refúgio ou asilo. E aqui vamos entender uma coisa. Esse asilo que aparece lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente pode entender como sinônimo de refúgio. Mas cuidado para não colocar um asilo político na frente, tá? Asilo, puramente asilo, também pode ser entendido como refúgio. A gente sempre recomenda, numa redação, por exemplo, você utilizar o termo refúgio, até para evitar possíveis confusões, tá? Mas é importante dizer que a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela não estabelece, tá, o direito ao refúgio. Ela estabelece o direito a buscar o refúgio. Qual que é a diferença? Buscar o refúgio quer dizer que ele pode ser não aceito, ou um país pode recusar o refúgio. Tá? Existe essa possibilidade, beleza? Bom, Léo, o que chama a atenção dessa convenção? Os Estados Unidos, por exemplo, não são o signatário da Convenção de Genebra. Olha que interessante, tá? Daqui a pouco a gente vai trazer uma informação também muito interessante e contraditória, considerando esse aspecto. Segundo ponto, gente, asilo político. O que é um asilado político? Então, asilo político ou asilo diplomático, ele é concedido a toda pessoa que é perseguida por motivos políticos. Então, geralmente, pode ser um ministro, um chefe de Estado, tá? A gente tem que entender que o asilo político, gente, ele é uma atribuição exclusiva do chefe de Estado, que, no caso, o presidente da República no Brasil, tá? O chefe de Estado é quem tem autorização para conceder conceder asilo político, tá? Em uma embaixada ou mesmo em outra unidade diplomática. Tudo bem? Então, refúgio não é a mesma coisa que asilo político. Imigrante não é a mesma coisa, nem que refúgio, nem que asilo político. Migrante é toda pessoa que desloca. Mas, no caso, desloca por questões socioeconômicas, tá? E a gente tem que lembrar, galera, que todo migrante é um emigrante e é um imigrante. Então, vamos lá? Emigrante é quem sai ou quem chega? Sai, só você lembrar, imigrante externo, né? A primeira letra sai, beleza? Imigrante é quem? Chega, pensa a primeira letra, ó, interno, chegou. Então lembre-se, todo mundo que imigra, concorda? Todo mundo que sai, chega. Às vezes não chega onde quer, mas chega, certo? A gente tem que entender então que migrante é aquela pessoa que escolheu migrar, que escolheu deslocar. Tudo bem? Léo, como é que eu faço para não confundir migrante com refugiado? Simples. O refugiado, ele não pode ou não quer voltar para o seu país de destino. De origem, perdão. Ele não quer ou não pode voltar para o seu país de origem. O migrante pode voltar para o país de origem, sim ou não? Pode, ele pode voltar.
Porque a motivação dele não tem a ver com fundados temores de perseguição. Combinado? A motivação dele é uma motivação socioeconômica, tá? Bom, vamos lá então. Gente, trazendo aqui um pouquinho sobre o histórico de criação do termo. Olha, a Convenção de Genebra, ela estabeleceu também a criação de um órgão que vai ser responsável por monitorar a questão do refúgio no mundo, tá? Que é o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, que é o chamado Acnur ou UNHCR em inglês, certo? Bom, Léo, e daí? É importante dizer, galera, que a Acnur e essa convenção, elas foram criadas no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Por que entender esse contexto é importante? Porque após a Segunda Guerra Mundial, gente, havia uma quantidade enorme de pessoas que foram deslocadas à força do seu país de origem. Havia necessidade de criar uma forma de garantir que essas pessoas tivessem abrigo, né? Ou pelo menos pudessem buscar o abrigo. E o mais interessante, galera, é que nesse contexto, a maior parte dos refugiados eram de origem europeia, tá? E havia um interesse muito grande em receber refugiados nessa época, por quê? Porque eram europeus qualificados, beleza? Havia uma similaridade cultural, beleza? Então, esses dois fatores acabaram, gente, criando uma grande atratividade, uma grande busca pelos refugiados. É importante pensar isso, que no contexto atual não é assim, né? A gente sabe que no contexto atual, os países desenvolvidos, ricos, né, são aqueles países que mais criam barreiras e obstáculos aos refugiados, dificultam mesmo o processo, tá? Burocratizam o processo, tudo bem? Bom, e é importante dizer também que lá em... Deixa eu ver como é que acende a luzinha aqui. Foi... Não foi. Foi agora. Ah, agora sim. Ó. Em 67, galera, o termo refugiado ele foi atualizado, tá? Mas ele foi atualizado para quê, Léo? Gente, em 67, o protocolo relativo ao Estatuto do Refugiado, ele acabou com a limitação temporal e com a limitação geográfica. Como assim, Léo? Gente, até 67 só era considerado refugiado quem foi vítima de fundado temor de perseguição antes de 51. Traduzindo, o cara que foi perseguido depois de 51 não era considerado refugiado. Olha o problema. Olha que coisa doida. A gente tem que pensar que isso aqui é contexto da Guerra Fria. É contexto, por exemplo, da descolonização afroasiática. Então tem muita gente que está buscando refúgio, mas que não tinha, porque não tinha possibilidade de solicitar refúgio, tá? E um outro ponto, gente, limitação geográfica. Os países poderiam escolher a origem do refugiado. Olha que coisa doida, tá? Então por que acabou com essa medida, né? Por que atualizaram o termo? Exatamente para permitir que os africanos, principalmente africanos e asiáticos, pudessem, então, desfrutar da solicitação de refúgio. Combinado? Gente, prosseguindo, bora lá. E no Brasil, como é que funciona? Esse é um ponto muito interessante. Brunão, tranquilo? Então vamos lá. Ó, no Brasil, galera, a questão do refúgio, né, ela foi institucionalizada já faz tempo, mas a nossa lei atual, tá, que é a Lei 9474 de 22 de julho de 97, também chamada de Estatuto do Refugiado, é considerada uma das leis mais modernas com relação à questão do refúgio, tá? E por quê, Léo? Por que a lei brasileira é considerada uma das mais modernas? Porque, galera, lembra qual que era a origem do refugiado? Qual que é a definição de refugiado? Toda pessoa que busca refúgio ou asilo por fundados temores de perseguição. Gente, só fazer uma observação, parêntese aqui, tá? Que eu acabei me esquecendo de falar. Vamos lembrar que não existe refugiado ambiental, beleza? Isso é importante dizer que muita gente acha que a pessoa que é vítima ali da elevação do nível do mar, fruto do aquecimento global, é um refugiado. Não é, galera. Até porque em 1951, ninguém falava em aquecimento global e mudança climática ainda, tá? Então, essa é uma crítica que a gente faz à lei, né? À lei não, ao conceito, melhor dizendo, que não é a lei, né? A convenção, tá? Do refugiado, porque ela não considera as questões ambientais. Ô, gente, no contexto atual, é necessário considerar questões ambientais? Tem um arquipélago no Pacífico chamado Kiribati que está deixando de existir porque o aumento do nível dos oceanos, né, do mar, tá? Está fazendo com que as pessoas migrem para outros territórios, porque é um arquipélago, está sumindo. Então, ainda nós não temos essa atualização, tá? Então, fechando parênteses aqui, refugiado não inclui questões ambientais, beleza? Bom, Léo, mas e daí? A lei brasileira, ela traz o primeiro artigo, no artigo 1º, 3 incisos sobre a definição de refúgio. Primeiro, toda pessoa que, por fundado temor de perseguição, busca abrigo ou asilo ou refúgio, primeiro tópico, tá? Segundo tópico, toda pessoa que, por fundado temor de perseguição, não deseja ou não pode voltar ao seu país, segundo inciso. Agora eu quero chamar a atenção para o terceiro inciso, tá?
que é toda pessoa que foi vítima de grave e generalizada violação dos direitos humanos. Olha só, gente, esse inciso, ele não é apresentado, tá, na Convenção sobre o Estatuto do Refugiado. Ele não existe na Convenção sobre o Estatuto do Refugiado. Então dá para dizer que a lei brasileira é uma lei mais, digamos, moderna com relação à questão do refúgio? Sim, porque ela traz uma abordagem mais ampla do que a Convenção Geral sobre o Refugiado, tá? E ela também estabelece, galera, estabeleceu a criação do Comitê Nacional para Refugiados, chamado CONARE, que é o órgão que vai analisar as solicitações de refúgio. Lembrando, galera, que para se tornar um refugiado, você tem que solicitar o refúgio, né? O Miguel vai trazer para a gente daqui a pouco um pouquinho sobre isso. E essa solicitação, ela demora um tempo para ser analisada, tá? E quem analisa é o CONARE, que é um órgão ligado ao Ministério da Justiça, principalmente, tá? Que é o principal órgão, né? O principal ministério, aí, no caso, que está envolvido com a questão dos refugiados. Beleza? Bom, vamos lá, então, prosseguindo. Bruno, Bom, já pessoal, tá aí... Daí. Qual que passa aqui, Léo? Esse aqui, ó. O da direita. Esse aqui? Isso. Beleza. Pessoal, bom dia. Vou me apresentar agora direitinho, né? Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, professor de Geografia. Para quem não me conhece, na verdade, não está perdendo muita coisa, não. Mas, tudo bem, tá? E para quem me conhece, sabe que isso é verdade. E aí, eu vou apresentar aqui, o Léo apresentou para a gente os elementos conceituais-chave do que é refúgio, o que é asilo, o que é migrante, o que é a lei brasileira. É importante lembrar que, só para reforçar, esse detalhe que a lei brasileira difere das convenções internacionais, que é a questão humanitária, né? E aí eu vou apresentar agora alguns aspectos mais matemáticos, talvez, estatísticos, sobre a questão do refugiado, especialmente no Brasil. Bom, no Brasil, isso daqui são esses dados que eu vou apresentar para vocês, os gráficos, tem um mapa ali, são todos tirados da ONU, tá? Isso daqui, fonte ONU, beleza? Dentro da ONU, a Acnur, tá? Então, se vocês quiserem, muita gente me pergunta quando eu apresento alguns dados em sala de aula, falou, Bruno, de onde você tirou essas porcentagens, esses números, etc e tal? Nesse caso dessa aula de hoje, ONU/Acnur, tá? Tudo tirado de lá. Inclusive, depois, se vocês quiserem aprofundar, é só digitar no Google lá, dados sobre refugiados no Brasil. O primeiro link que aparece é esse, tá? Que apresenta esses dados estatísticos para a gente. Bom, primeira coisa, em 2018, que são esses dados que estão fechados por enquanto, nós tivemos o principal país em número de refugiados ou de pedidos de refúgio no Brasil, foi o Senegal. Isso é um número que é um pouquinho inusitado, porque a gente está acostumado a ver na mídia, talvez, né, os números vinculados aos de baixo ali, a Venezuela, Haiti e Síria especialmente. Só que se a gente olhar, a Venezuela vem em segundo lugar, bem pertinho do Senegal, Haiti, terceiro lugar também ali brigando pelas primeiras posições, e Síria, Angola logo depois. Bom, por que Senegal está em primeiro lugar ali nos pedidos de refúgio? Primeiro lugar, pedido de refúgio não significa dizer que os refúgios foram atendidos. Próximo aqui eu vou mostrar o que foi atendido e o que não foi. E o Senegal ele tem ganhado uma proporção muito grande de pedidos de refúgio no Brasil e fora do Brasil, na América Latina de modo geral, primeiro por causa da lei brasileira atualizada em 2017, que são as questões humanitárias. E aí muita gente passou a procurar o Brasil, já que é um dos poucos países do mundo que legalmente aceita como pedido de refúgio as questões humanitárias, não só perseguições políticas, religiosas e etc. Então isso faz aumentar muito o número de refúgio, de pedidos, pelo menos, de refúgio no Brasil. Um segundo detalhe é que o Senegal está passando por um dos grandes conflitos na África. Existe um movimento separatista muito forte no Senegal, entre norte e sul no país, para simplificar, e aí muita gente acaba vindo para o Brasil. Além da questão humanitária, existe a questão do conflito no Senegal, que também é importante, mas é só para deixar claro isso, que a lei brasileira acaba aumentando muito o número de pedidos de refúgio aqui no território nacional. Não estou querendo dizer que seja bom ou seja ruim, é só um número vinculado à estatística do pedido de refúgio. Depois vem Venezuela, caso do nosso amigo José, que vai falar aqui para a gente, que é a grande estrela dessa aula, na verdade, é o José, o Haiti, Síria e Angola. A Venezuela tem a questão humanitária envolvendo muito sério, né? Os problemas humanitários na Venezuela são muito graves, o José vai contar para a gente. O Haiti tem a ver com, além das perseguições políticas históricas por governos ditatoriais, tem relação também com questões humanitárias, terremotos, furacões, que destruíram um país que já era pobre e piorou ainda mais a situação.
No caso da Síria, a guerra civil da Síria, que dura 8 anos, e daí já espero que seja notório para todo mundo quando se trata de Síria. E ali do lado tem um mapinha mostrando para a gente as principais áreas de origem dos refugiados no Brasil. Como a gente está falando de aula de geografia, tem que ter mapa, né, gente? Por mais que não sirva para nada, mas tem que ter um mapa ali para pelo menos tentar localizar a posição dos pedidos de refúgio no Brasil. Bom, entendendo melhor, a imagem não ficou muito boa, não sei se aí no papel de vocês está melhor do que aqui. Também não, né? Está pequenininho, não dá? Dá para ler? Tá bom. Nesse caso aqui, a gente tem uma divisão dos pedidos de refúgio. Lembrando, é pedido de refúgio, não significa que todas as pessoas que estão aí nessa estatística sejam efetivamente refugiados no Brasil. No nosso caso, a divisão aqui é entre faixa etária e gênero. Faixa etária, se a gente pegar para analisar, é porque eu já decorei o número ali, tá? Porque eu também não estou conseguindo enxergar, não. As duas maiores barrinhas ali vão começar com 18 anos e terminar com 59 anos, não é isso? É 18 até 59, as duas maiores? Não é isso? 18 aqui e vai até 59 aqui, não é isso? Tá bom. E aí, 18 a 59 anos. Então a gente percebe, especialmente a segunda parte ali, que é de 30 a 59 anos, que a maior parcela dos pedidos de refúgio, estatisticamente falando, está naquela faixa da chamada população economicamente ativa. É normalmente o pessoal que está sendo perseguido por questões políticas, por questões étnicas, por questões religiosas, o clássico pedido de refúgio, ou se a gente pegar de novo na lei brasileira as questões humanitárias e questões econômicas, por exemplo, socioeconômicas, entra nesse caso aí da população economicamente ativa, que é a mais afetada normalmente em questões socioeconômicas precárias nos países de origem. É essa população, em primeira medida, que vai querer migrar, porque perdeu o emprego, porque participa de algum movimento social, de algum sindicato, de algum movimento religioso, e aí busca a migração no contexto do refúgio entre 18 e 59, com maior destaque entre 30 e 59 anos, um intervalo forte de população economicamente ativa, sobretudo em questões humanitárias. Beleza? Se a gente pega o de baixo, fica um pouco mais evidente isso, que é por gênero, dividindo aqui só masculino e feminino. A gente tem os masculinos aqui, com um número praticamente 3 vezes, praticamente 3 vezes maior que os pedidos femininos, mostrando que, em primeiro lugar, os homens migram mais do que as mulheres, ou têm mais pedido de refúgio do que as mulheres. As mulheres ficam nos países de origem, os homens pedem o refúgio e, na sequência, tentam trazer as famílias para as áreas de refúgio, caso ele seja concedido, demonstrando, de novo, tanto uma lógica social, da lógica da população economicamente ativa masculina, do homem ser um ator mais comum, político, religioso na sociedade de modo geral. Repito, galera, isso não é juízo de valor, tá? Só estou levantando as questões estatísticas. E o homem é o principal pedido de refúgio, sobretudo em questões humanitárias e perseguições, porque ele normalmente participa mais ativamente das questões vinculadas à vida política dos países. Tranquilo? Historicamente falando. Bom, pensando nisso, a gente vai para a parte do Brasil propriamente dito, para a gente entender o que foi concedido e o que não foi, por que foi e por que não foi. Bom, no território nacional, de novo, ficou pequenininho aqui, nós temos como primeiro fator, me ajuda a ler aí, gente, fazem favor, esse daqui eu não lembro de cor, não. Grave generalizada. Violação dos direitos humanos. Nosso amigo José me ajuda aqui. Que é a violação dos direitos humanos. Que é o caso, por exemplo, da maior parte dos pedidos de refúgio da Venezuela. Grande parte da Síria também no Brasil tem a ver com violação de direitos humanos. Alguns casos da África também, violação de direitos humanos, sobretudo relacionado às mulheres, tá? Então é o maior número de pedidos de refúgio. Volto a dizer que tem a ver também com a lei brasileira atualizada em 2017, que é um dos poucos países do mundo que aceitam isso daí como pedido de refúgio, tá? Em segundo lugar, a gente tem opiniões políticas, e aí tem a ver tanto com a Venezuela, que é o nosso exemplo, tem a ver com a maior parte dos pedidos de refúgio de Cuba, por exemplo, e da China, no território brasileiro, e aí a gente diminui um pouquinho como grupo social, como os movimentos sociais presentes em vários países, como a questão religiosa, a nacionalidade e a raça como pedido de refúgio. Beleza. Quando a gente pega o número do lado ali, ó, presta atenção o que acontece. Número de refúgios concedidos pelo governo brasileiro no ano de 2018.
do total de pedidos, quantos foram concedidos como refugiados, que merecem um tratamento legal diferente quando a pessoa é aceita como refugiado, é diferente do migrante, conceitualmente. 8,3% apenas dos pedidos de refúgio, desse total de pedidos de refúgio, apenas 8,3% foram aceitos pelo governo brasileiro. José, por exemplo, faz parte desse grupo, só que a estatística dele está em 2019. E 46,7% são outros casos encerrados e indeferidos, 44,8%. Então a gente tem, arredondando, galera, pouco mais de 90% dos pedidos de refúgio no Brasil são indeferidos. Por quê? Agora vem a explicação. Porque grande parte, tá? Não são todos esses indeferidos, mas grande parte deles, dos pedidos indeferidos, estão diretamente vinculados ao pedido de refúgio para legalização de situações de migração irregular no Brasil. Entenderam a ideia? Tem muito imigrante que está em situação irregular, ou seja, ele não é refugiado. Ele saiu do país porque ele perdeu o emprego, porque a condição de vida está ruim, não necessariamente por um critério que é estabelecido pela lei brasileira para ser refugiado. O cara saiu da Bolívia porque a condição de vida dele lá está ruim e ele resolve vir para o Brasil como uma possibilidade de melhorar a condição de vida dele. Não encaixa, isso é uma migração por fator socioeconômico, não encaixa no refúgio. Só que aí, como o refúgio, se concedido, garante alguns aspectos legais, vou colocar entre aspas, vantajosos em relação ao migrante, vantajosos é maldade minha, tá, gente? Por isso que eu coloquei entre aspas. Em relação ao migrante, muitos migrantes irregulares, ou seja, não têm o visto para estar no Brasil, eles chegam aqui no Brasil e fazem um pedido de refúgio. Um dos motivos é porque eles não podem ser, quando entra o pedido de refúgio, eles não podem ser extraditados no momento em que eles estão com o pedido de refúgio em andamento. Se o pedido de refúgio demorar 2 anos, eles têm 2 anos para ficar no Brasil, para poder trabalhar, para tirar os documentos, até o pedido ser julgado se é refugiado ou não. Então é uma estratégia de muitos migrantes irregulares para conseguirem permanecer no Brasil sem nenhum tipo de punição por parte do governo brasileiro, o pedido de refúgio. Aí, quando esse pedido de refúgio é analisado, e tem na fila 86 mil pedidos, tá? A serem analisados, são 86 mil por enquanto, ano 2019, tá? 86 mil pedidos a serem analisados. Quando esses pedidos são analisados, a maior parte do indeferimento vem desses pedidos que não são legalmente refugiados. Entenderam como é que é? São, na verdade, migrantes irregulares. E aí merece lembrar, galera, não pode usar, nem a ONU usa essa expressão de migrante ilegal, tá? No planeta Terra, ninguém em termos de migração e movimento é ilegal. Todos nós somos seres humanos e vivemos no planeta Terra. Nós não somos ilegais no planeta Terra. Então, só por eu mudar de lugar, eu não sou ilegal. Eu posso ser irregular segundo a legislação do país que me recebe. Então, numa redação, por exemplo, evitem, para não falar não usem, a expressão ilegal em termos de migração ou refúgio. Usem a expressão irregular, tá? Porque ninguém é ilegal por movimentar no planeta Terra, né? Ponto. Então, pensando na lei, é por isso um dos motivos que o número de refúgios reconhecidos ele é muito pequeno, por essa estratégia utilizada também legalmente pelos migrantes para eles ficarem no Brasil. Ponto. Ficou alguma dúvida, gente? Do ponto de vista estatístico, legal, dos conceitos que o Léo passou, está tranquilo? Diga. Prever. Irregular. Se ela for migrante irregular e tiver o pedido de refúgio em julgamento, em processo, ela tem todos os direitos de um cidadão brasileiro. Ela tem todos os documentos. Pensando em direito como documento em primeira medida, tá? Isso vai incluir acesso à saúde pública, acesso à educação pública, uma série de benefícios que a lei prevê. Se a pessoa for irregular e não tiver nenhuma documentação no Brasil, nenhum pedido de refúgio, nenhum processo de julgamento para legalizar a sua situação, ela não tem nenhum direito no território brasileiro. Ela não tem direito ao trabalho com carteira assinada, ela não tem direito à saúde pública, ela não tem direito a absolutamente nada. É como se ela não existisse no território brasileiro. Entendeu? Ô, Brunão, e assim, também é importante, quando o Bruno fala dos documentos, né, gente, assim, os 2 principais documentos que mais interessam nesse caso, nesse contexto, é o CPF, né, e a carteira de trabalho, tá?
Porque o CPF ele vai te permitir, vai permitir ao solicitante de refúgio, que é o caso da pessoa, como o Bruno falou, pediu o refúgio, né? O solicitante, esse é o status dele, vai permitir que ele tenha acesso a uma conta bancária, que ele possa prestar o Enem, né? Enfim, você tem várias possibilidades que se abrem com esses dois documentos aí, principalmente. Inclusive conseguir emprego, né? E, claro, conseguir emprego. Como solicitante de refúgio, até que a análise seja concluída, sim. Tá? Se a análise for concluída e for indeferida, ele perde tudo. Inclusive, assim, isso que o Bruno falou é importante destacar, gente, porque foi a lei brasileira, a 9474, que estabeleceu a possibilidade de uma pessoa que está em situação irregular no Brasil solicitar refúgio. Tá? Então, como o Bruno falou, muito cara está em situação irregular no Brasil, ele vai solicitar o refúgio, até para ter a possibilidade de ter a documentação. Né? E só uma observação, nessa lei que foi aprovada em 2017, dos textos da lei que o presidente Temer, na época, vetou, era que existia previsão de todos os migrantes irregulares no Brasil até 2017 seriam automaticamente convertidos em legais ou regulares no território brasileiro. A lei previa isso. Ia regularizar a situação de todo mundo no Brasil até 2017. Entenderam como é que é? Todo mundo estivesse no país. Aí o Temer vetou isso daí e falou, não vamos regularizar todo mundo, a gente vai organizar todos os pedidos baseados nessa nova lei, que é o que vem acontecendo de 2017 para cá. Diga, Couto. Sempre irregular. Irregular. Beleza? Sempre irregular. Você se torna ilegal se você infringir alguma lei no país onde você está a partir daquele momento. Então, se o cara entrar no Brasil, ele não é ilegal. Não é ilegal migrar, não é legal entrar no Brasil. Sim. Sim. Continua irregular. Irregular. Ilegal vai ser se ele cometer um crime aqui. Aí ele se torna ilegal, como eu me tornaria ilegal, como qualquer um aqui se tornaria ilegal. Entendeu? Mas sempre irregular. Tendo deferido não. Tendo pedido ou indeferido o pedido, ele vai ser sempre irregular. E assim, um ponto interessante, nos Estados Unidos, por exemplo, tem estado que criminaliza a imigração irregular. Aí, o Arizona, por exemplo, é um que faz isso. Tá? Aí a situação, você deixa de ser, além do cara ser irregular, pela lei local do estado, ele se torna ilegal. Tá? Sim. Ué, tecnicamente você sabe. E eu não sei responder isso. Não sei, viu? Não sei, seu divino. Isso acontece mesmo? É. Ele pode ficar. Realmente não sei. Não sei. Você sabe, José? Não, também não? Sim. Alguém sabe responder isso, gente? Eu vou repetir a pergunta. O senhor Divino perguntou assim, Isso, o migrante em situação de rua, ele está na rua. Se ele chega no albergue, ele pode ficar no albergue o dia inteiro, almoçar, jantar, dormir, passar o dia todo no albergue. Quem está em situação de rua e é brasileiro, ele só pode dormir, jantar, tomar o café da manhã e tem que sair do albergue. Pode ser uma questão humanitária também, mas uma questão humanitária contraditória ao mesmo tempo, muito né? contraditória. Mas a gente não sabe responder. Alguém sabe, gente? Alguém consegue responder isso aí? Você sabe? Aí ela sabe, vamos ver. Quem? Sim. Entendi. Eles têm uma carência de 2 semanas. Seria mais ou menos isso. Entendi. Legal. Obrigado. Também não sabia. Obrigado. Valeu, gente. Mais do que dar aula, a gente aprende. É, né? Com certeza. Diga.
Tá, eu vou fazer o seguinte, e tem, mas eu vou deixar o Rossetti responder na hora que ele estiver falando. Sim. Que ele é o refugiado. Entendeu? Então eu vou deixar ele responder qual que é, que tipo de garantia ele tem legalmente com relação a isso. Quer ver? Buenos dias. Eu acho interessante também olhar como que é a lei migratória em outros países de Latinoamérica. E para você ver a importância dessa vantagem que tem aqui, a importância da documentação mesma. Por exemplo, meu irmão migrou de Venezuela hacia Bogotá, Colômbia, no ano 2018. Ele trabalhou lá e tudo isso, mas ele não trabalhou com carteira assinada, entendeu? Não tem documentação alguma, ele não existe lá. Não pode comprar telefone, não pode fazer nada. Aí que acontece? Na maioria dos países da Latinoamérica, não se tem essa documentação, não se tem essa facilidade de ter uma identidade, não se tem essa existência na lei. Ou seja, você não é cidadão, você não é nada. Então não tem direito à saúde, não tem direito... Então se pedem todos os direitos humanos, direitos fundamentais que têm que ser garantidos. Então isso aqui em Brasil, já só com o fato de você fazer uma solicitação de refúgio e ele dá para você um protocolo da Polícia Federal, que é um código, e com esse você vai a fazer a carteirinha a carteira do trabalho e o CPF, é uma garantia de que você, por exemplo, pode assistir no SUS, pode acceder aos seus direitos fundamentais. Então, eu acho que, além desse, você está ganhando esses direitos. Ou seja, com a documentação que você tem direito, então, ao acesso à saúde e à educação e a outros direitos que são fundamentais. Sensacional, viu? Melhor ele falar do que eu nesse caso, né? Muito melhor. Basicamente, é você se tornar um cidadão, né? Oi. Solicitação. Entendi. Sim. Tá. A pergunta aqui foi o seguinte, gente, para todo mundo ouvir. Caso o cara seja um migrante irregular num país e ele seja submetido à condição de trabalho análogo à escravidão. Como, teoricamente, ele não tá protegido pela lei brasileira, ele vai poder ser submetido a uma condição análoga à escravidão ou não? Não. Tá? Por mais que ele não seja um cidadão brasileiro, mas ele está no território brasileiro, submetido às leis nacionais, só que mais do que isso, não é ele quem está submetido a essa lei, é quem executa, não que executa, quem faz com que ele seja submetido à condição análoga à escravidão. Quem é o agente do processo, esse está submetido à lei brasileira. Entendeu como é que é? Ele não, o migrante irregular não está, mas quem é o agente do processo está submetido à lei brasileira. Então, automaticamente, a execução desse trabalho análogo à escravidão, ele está ilegal no território brasileiro, não o imigrante, quem executa. Sim. Ele está mais suscetível a isso. Como já aconteceram vários casos no Brasil de trabalhos análogos à escravidão com imigrantes irregulares. Né? Várias vezes a gente já viu isso na imprensa acontecer. Bolivianos, haitianos. Beleza? Bom, aqui a gente tem um mapa para... desculpa. Fala. Ele pode ser deportado, ele pode ser mandado de volta para o país. Pode. Tanto quem é o ator, o agente do trabalho análogo à escravidão pode ser punido, quanto quem está sofrendo trabalho análogo à escravidão pode ser punido de voltar para o país de origem. Sim. Beleza? Mais alguma? Diga. Desculpa, eu não ouvi. Pode fazer. Você pode recorrer à decisão. A pergunta é que se for indeferido a decisão, pode fazer pode apelar, pode entrar com um recurso na corte para ser reanalisado e ver se está de fato bem tomada a decisão e tudo isso. Beleza? Diga.
Os principais fatores que fazem o pedido ser indeferido, principalmente o tipo de origem do pedido. No caso do Brasil, o principal fator de indeferimento é não entrar no conceito de refugiado no território brasileiro, que é fator socioeconômico. Esse é o principal fator. O segundo fator depende do país de origem. Se o país de origem ele não for meio que no senso comum, entendido como país de fruto de perseguição, de guerra civil, de divergências territoriais, de crises humanitárias, você também pode ter o seu pedido indeferido. Entendeu como é que é? Mas basicamente tem a ver com o país de origem, se é ou não é fruto de perseguição dito no senso comum, que aí o governo sabe quais são os países que têm maior chance de ter algum tipo de perseguição ou não, ou se o seu pedido tem a ver com um fator socioeconômico e não um fator de refúgio. E duas possibilidades extras, né? Primeiro, o solicitante de refúgio ele pode também solicitar a moradia temporária, o visto de residência temporária, tá? E aí, muitas vezes, ele abandona a solicitação de refúgio porque ele é um migrante, certo? E ele passa a usufruir desse outro status que, né, digamos, dá mais vantagens a ele, até questão temporal de permanência no Brasil, tá? A moradia temporária, o visto de moradia temporária, tá? Diga. Não sei. Não, é porque é o seguinte, se a pessoa saiu do país dela numa situação de pobreza extrema e me veio para o Brasil, por exemplo, e fez o pedido de refúgio, se for uma condição socioeconômica do país de pobreza, não entra em questão de refúgio. Se for uma pobreza causada por ações deliberadas do Estado, do governo daquele país, que produziu a pobreza naquela população, que está infringindo os direitos básicos humanos de sobrevivência, aí entra na questão do refúgio. Entendeu como é que é? Então, por exemplo, se alguém está numa condição de pobreza, vamos pegar um país, no Chile, por exemplo, país que não tem nada a ver com as questões de refúgio no Brasil, porque não tem uma condição de perseguição evidente. A pessoa está no Chile, ela é uma pessoa extremamente pobre no Chile, ela resolve ir para o Brasil e ela faz o pedido de refúgio. Por mais que ela esteja numa condição socioeconômica precária no Chile, não é fruto de um movimento do Estado, do governo local, provocando aquela pobreza e aquela situação socioeconômica precária. Então não entra na questão do refúgio. Ou ainda, a pessoa está aqui no Brasil, ela fala assim, estou insatisfeito e eu quero morar nos Estados Unidos porque é a terra prometida para mim. Aí ela vai para os Estados Unidos, vamos supor que seja uma lei lá, e ela fala aqui, eu quero entrar aqui porque o Brasil não está dando não, tá? Eu não estou conseguindo postar foto de biquíni não. Então eu estou vindo para cá porque está muito difícil postar foto lá no Brasil. Entendeu como é que é? Aí não vale, sacou? Eu não posso deixar passar não, não aguento. Sim. Ela consegue pedir refúgio. Eu não vou falar em qualquer país não, porque é muito país no mundo. No Brasil, sim. No caso do Brasil, sim. Oi? Tipo um norte-coreano, tipo um chinês. Os pedidos de refúgio da China aqui, de Cuba, por exemplo, estão diretamente vinculados a essa falta de democracia. Beleza? Então consegue sim. Dentro da Acnur, isso é um dos critérios para o conceito de refúgio. E aí, alguns países seguem, outros não. No caso do Brasil, sim. Beleza? Fala. Pro José? José. Bom, é uma pergunta muito interessante, mas eu gostaria, sabe, um pouco contextualizar como que foi a minha saída, de onde eu venho, contar umas coisas para você. Então, eu vou pedir para ver se o professor continua na área, depois damos passo à minha fala e depois respondo a pergunta, pode ser? Só rapidinho então, para o José poder falar, tá? Responder a sua pergunta, que é um mapa, galera, só para mostrar as áreas de alguns refugiados no Brasil principais. Então tem o caso da pergunta ali de ditaduras e privação das liberdades democráticas, que tem a ver com o pedido de Cuba, falta de liberdade de expressão, por exemplo, tem a ver com o pedido da China, não está aqui nesse caso. Se a gente pega a Síria, que é o maior número de pedidos de refúgio na história do Brasil, é do povo sírio, na Síria a gente sabe que o conflito, as perseguições políticas e religiosas são graves, então o número de refugiados no Brasil é muito grande.
Belo Horizonte, por exemplo, é uma cidade no Brasil que recebeu muitos sírios. A gente tem a Igreja Católica em Belo Horizonte muito forte nos movimentos internos para receber esses refugiados sírios. Nós temos o caso da África, com a República Democrática do Congo, com conflitos internos muito graves desde 2001, produzindo refugiados para o mundo inteiro, Europa e, claro, Brasil. Angola, que é um país irmão do Brasil, tanto de colônia portuguesa, de sangue, a maior parte dos escravos que vieram para o Brasil, das pessoas escravizadas, saíram de Angola, quanto geológico, né, da Pangeia, nós fazemos parte do mesmo movimento, né, geológico até. Então, Angola, existe um movimento de um governo que está lá desde 1975, que é o governo do MPLA, Movimento Popular para a Libertação de Angola, e mais recentemente, a partir dos anos 2001, 2002, esse movimento desse governo, numa disputa com outro movimento chamado de UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, criou uma guerra civil, ou reavivou uma guerra civil, e aí muita gente vem pelo Brasil por esse histórico de unidade cultural. E o caso da Venezuela, perseguição por opinião política, violência urbana, inseguridade, escassez de remédios e alimentos, dificuldade para obter serviços médicos, desemprego e alta inflação, que tem a ver com a vinda do José para cá, que aí é o que ele vai falar para a gente a partir de agora. Mas antes, José, pergunta. Os dois lados da história valem nessa resposta. Tanto é a população economicamente ativa, de onde sai, sobretudo por esses aspectos aqui da Venezuela, ó, só voltando, que é perseguição por opinião política, violência urbana, inseguridade, escassez de remédio e alimento, dificuldade para obter serviços médicos, desemprego e inflação. Se você parar para pensar, o desemprego ele vai afetar principalmente a população economicamente ativa. Por isso que a faixa etária de migração é principalmente essa população, sobretudo depois da lei brasileira de 2017. Então afeta tanto a saída quanto a chegada. Que isso, hein? José, todo seu agora.